Bem, pessoal, estamos aqui mais uma vez para o resumo da aula, né? Então, esse é o resumo da terceira aula do nosso curso de desenvolvimento web com JavaScript. Bem, nessa última aula, nós começamos a finalmente falar sobre responsividade, certo? Bem, e nós falamos sobre responsividade utilizando tanto o Bootstrap 4 quanto o CSS puro com Media Queries, tá? Bem, então nessa aula o que a gente viu? A gente viu como se dá, né, a responsividade com o Bootstrap 4 usando o Grid CSS e também como se dá a responsividade com o CSS 3 usando as Media Queries, tá? Então falamos aí coisas bem interessantes e coisas bem profissionais, tá? E no final da aula a gente refez aquele layout que a gente havia feito lá na aula 2 usando o Bootstrap 4 e as Media Queries e conseguimos aquele layout lindo, maravilhoso, né? E responsivo, que é o mais importante. Lembrando que o nosso layout ele foi responsivo e mobile first. Lembra das diferenças das duas coisas que eu vou falar já nesse resumo, tá? Bem, então presta atenção nesse resumo. Acho que mesmo se você for na aula, vale a pena você dar uma olhada aí nesse resumo, porque esse assunto é muito importante se você quer desenvolver sites, sistemas profissionais, responsivos e mobile first. Dá uma olhada para lembrar, beleza? Valeu e bom resumo e bons códigos. Com o projeto, né, da aula 3 aberto aqui. Bem, nessa aula a gente viu, né, como eu expliquei anteriormente, nós começamos a falar sobre responsividade. Então, logo neste primeiro exemplo aqui, o nosso exemplo 01, nós vimos aqui, né, o uso do Bootstrap aqui, e a ideia aqui era criar duas linhas horizontais, onde em cada linha eu tinha três divisões, três divs. E a ideia aqui é que as três divs ocupem o mesmo espaço, tá? Eu vou executar aqui primeiro e aí depois eu vou comentar o código, tá? Então eu vou vir aqui, novamente, HTTP server, executo, habilitou aqui na porta 8080, vou abrir aqui meu browser, localhost 8080. Opa, aqui ele deu nossa index, né? Eu vou disso aqui, vou falar sobre ela lá no final. Então aqui exemplo 01.html e tá aqui, né? Então a ideia aqui era criar duas linhas horizontais, sendo que cada linha ela ocupa, né? Aliás, cada linha é dividida em três partes e cada uma destas partes elas têm a mesma largura, tá? Então aqui, ó, vou redimensionar. Aqui está a visualização no smartphone e aqui cada linha, né, como você pode ver, cada div ela ocupa a mesma largura. Bem, vamos dar uma olhada aqui no código, vou omitir aqui esse terminal. E aqui é o seguinte, vamos lá. Então, primeiramente, antes de qualquer coisa, né, como nós vamos utilizar o Bootstrap, a primeira coisa que a gente precisa fazer é incluir a folha de estilo do Bootstrap no nosso projeto. Bem, existem três formas de você incluir ela. A primeira e mais fácil, que é a que a gente está usando aqui, é você pegar lá o link do CDN, né, do Bootstrap, lá do servidor do Bootstrap, que aponta aqui para a folha de estilo do Bootstrap, e esse estilo é minificado, né? Quem foi na aula lá viu a explicação sobre scripts e folhas de estilo minificadas, ok? Bem, então nesse exemplo de CSS1, nós importamos aqui o Bootstrap. Todos os nossos exemplos, né, dessa aula, nós utilizamos o Bootstrap, fizemos essa importação. E aqui é o seguinte, depois eu volto para falar desse CSS. E aqui a ideia é, primeiramente, nós criamos uma div principal que recebeu duas classes do Bootstrap aqui, né? Foram aplicadas duas classes do Bootstrap. Primeiramente, a classe Container e depois a classe Text Center. Bem, e aí dentro desta div nós temos duas divs, tá? Sendo a div da linha 1 e a div da linha 2. Bem, aqui eu expliquei o seguinte, como que a gente organiza as coisas dentro do container, né? Bem, o Bootstrap, eu vou abrir aqui para vocês, o Bootstrap ele organiza, né, todo o conteúdo dentro do container utilizando o Grid CSS. Qual que é a ideia do Grid CSS? Como a gente pode ver aqui no exemplo do W3 Schools, ele divide a página em 12 colunas, tá?
Então, a nossa página tem 12 colunas. E você, como desenvolvedor, como designer, você trabalha incluindo linhas nessas colunas, tá? Então, a coluna é o que eu chamo de call, né, de column, e a linha é o que eu chamo de row, né? Então, assim que a gente se vira, beleza? Então, aqui nesse exemplo, nós criamos duas linhas, né? Aplicamos aqui a classe row e aqui a classe row. Eu apliquei esses IDs aqui, que eu já vou explicar já já. Bem, e aqui qual que era a ideia? Cada linha dessa, cada row, tinha 3 colunas de tamanho igual. Para eu criar 3 colunas de tamanho igual, eu utilizo a classe call, simplesmente call, né? Depois eu vou falar sobre essa outra classe aqui, mas aqui eu utilizei a classe call, tá? Então, aqui ele vai me criar 3 colunas de mesma largura. Lembrando que eu posso criar até 12 colunas, ok? Bem, mesma coisa aqui na outra div. Vamos falar agora sobre esse CSS, o que a gente criou aqui. Bem, basicamente nós criamos duas classes, tá? Aqui tem esse ID aqui, né? Mas basicamente a gente não usou aqui nesse cara. Mas o que importa aqui é que a gente criou duas classes, tá? Aí você vai falar, quem não foi na aula vai falar, mas tem 4 coisas aqui, muita calma. Vamos lá então. Bem, a primeira linha, ela foi aplicada nela essa classe div_linha1. O que essa classe div_linha1 está fazendo? Vamos lá então, né? Cada uma dessas propriedades aqui, a gente já viu elas inclusive. Primeiramente, um background color yellow, que vai criar esse yellow aqui, né? Deixa eu ver se abre aqui a função RGB de novo. Aí, ó, esse tom de amarelo. Bem, eu falei que o estilo da borda é o estilo sólido, falamos sobre isso na aula passada. A cor da borda é preta e aqui nós aplicamos larguras de borda, só que larguras diferenciadas para cada orientação. Então, a borda superior ficou com 1 pixel, a da direita com 0, a inferior com 0 e a da esquerda com 1 pixel, ok? Bem, vou pular isso aqui porque eu vou explicar depois. Vamos lá para div_linha2, ou seja, a classe que foi aplicada na segunda linha. Bem, aqui eu apliquei novamente o estilo de borda sólido, cor da borda preta também. A largura das bordas ficou 1 pixel superior, 1 pixel direita, 1 pixel inferior e nenhum pixel à esquerda. Já já vocês vão entender aí o porquê. Eu vou explicar. Por que desta configuração na linha 1, por que desta configuração na linha 2. E a cor de fundo é um verde claro, tá? Bem, por que dessas configurações aqui na borda da linha 1 e essa aqui na borda da linha 2? Bem, para explicar eu vou fazer o seguinte, eu vou comentar aqui as propriedades e vou colocar aqui um border width de 1 pixel geral. Então, todos os lados, né, superior, direito, inferior, esquerdo, vão receber 1 pixel. Mesma coisa aqui eu vou fazer para a linha 2, tá? Então, vou comentar aqui também. E tá aqui. Perfeito. Vou lá e vou recarregar. Deixa eu voltar aqui. Vou recarregar. Bem, aqui é o seguinte, eu vou dar um zoom que eu quero que vocês percebam, tá? Preste bastante atenção aqui, ó. Vou até aumentar um pouco o zoom. Perceba que a borda superior, esquerda e inferior, elas estão com a mesma largura, que é de exatamente 1 pixel. Mesma coisa ocorre, ó, lá na direita. Então a borda superior, direita e inferior estão com a mesma largura, que é de exatamente 1 pixel. Porém, a borda interna, todas essas bordas internas, percebam, elas estão com 2 pixels. E por que isso? Bem, é muito simples de entender. Vamos lá. Essas classes div_linha1 e div_linha2 estão sendo aplicadas em cada um dos retângulos, né, que estão lá dentro das linhas. Então temos 3 retângulos na primeira linha e 3 na segunda. O que acontece? Como tanto aqui os retângulos da linha 1 como os retângulos da linha 2 têm 1 pixel de borda cada um, nas fronteiras, ou seja, na borda em que um retângulo toca no outro, você acaba somando as bordas, ou seja, aqui eu tenho a borda inferior dessa div 1 que encosta na borda superior da div 4,
totalizando assim, né, 2 pixels de borda. Mesma coisa aqui, ó, por exemplo, a borda direita da div 1 toca na borda esquerda da div 2. Então eu tenho aqui tô totalizando, né, estou somando mais 2 pixels, tá? Bem, então nós lá, a nossa turma, né, lá em sala de aula, nós paramos para raciocinar um pouquinho. E aí o que a gente fez? A gente veio e acabou descobrindo esta configuração. Então eu vou apagar aqui, vou apagar aqui, vou voltar aqui, né, para a configuração, e eu vou fazer o seguinte: eu vou omitir esses caras aqui que eu falei que eu vou explicar por último, né? Vou deixar só a classe da div linha 1 e da div linha 2, tá? Então aqui eu vou voltar aqui meu zoom para 100%, deixa eu só aqui, perfeito, e vou recarregar. E é o seguinte, ó, eu omiti, tá? Eu comentei aqueles 2 caras que eu falei que eu vou explicar depois, deixei só div linha 1 e div linha 2. E aqui vocês vão perceber o seguinte: eu quase resolvi o problema. Por quê? Olha só, vamos olhar a primeira linha. Ignora essa linha de baixo, vamos olhar só a linha de cima. Ó, perfeito, 1 pixel, 1 pixel, 1 pixel, 1 pixel, 1 pixel. E cadê a borda da direita? Por que ficou assim? Muito simples. Aqui eu falei que cada div, cada retângulo da linha 1 tem 1 pixel no superior, 0 na esquerda, 0 embaixo e 1 na esquerda, perdão, 1 no superior, 0 na direita, 0 no inferior e 1 na esquerda, tá? E aí o resultado foi esse. Então pensa que cada retângulo desse, ele só tem borda em cima e na esquerda. Aí você pode falar, mas e essa borda aqui de baixo? Essa aqui é essa div aqui, né? É a borda superior da div de baixo. Então o efeito visual parece que essa div tem uma borda inferior, mas na verdade ela não tem, tá? Mas ficou, a ideia ficou bacana, casou, né? Então esse cara tem uma borda superior, tocou aqui, ficou legal. Porém, ó, mesma coisa, ó, só tenho da esquerda o superior, só tenho da esquerda o superior. Então esse último cara ficou sem borda aqui na direita, tá? Agora, ó, analisa a borda dos caras da linha 2. Presta bastante atenção aqui. Aqui, ó, ele tem 1 pixel na borda superior, 1 pixel na borda da direita, 1 pixel na borda inferior e nada na borda esquerda. Então, qual que é a ideia? Cada cara da linha 2, ele tem borda em cima, borda na direita, borda embaixo e nada na esquerda. Esses 2 últimos caras ficou tudo bacana, né? Agora, esse cara aqui ficou prejudicado porque ele perdeu uma borda. Perceba até, ó, vou dar mais um aqui, que olha só, como tá faltando uma borda aqui, esse cara tá mais para a esquerda, né? Deu uma diferencinha aqui estética, visual, né? Bem, então como é que eu corrijo isso? Bem, para corrigir isso, eu vou ter que fazer o seguinte: olhando a linha 1, eu vou ter que trabalhar esse último cara de forma isolada. E olhando a linha 2, eu vou ter que trabalhar este primeiro cara de forma isolada. Por quê? Porque no caso deste último cara da linha 1, ele excepcionalmente precisa ter borda na direita. No caso da linha 2, o primeiro cara excepcionalmente precisa ter borda na esquerda, ok? Qual é a solução? Então aqui, ó, para isso que servem essas 2 outras classes que a gente criou. Na verdade, elas não são classes em si, são classes com modificadores, com seletores, né? Mas o que eu estou fazendo aqui? Eu estou falando, ó, pega lá na classe da div linha 1 e pega só o último filho, o last child. O que é isso? Ele vai pegar a última div da minha página que utiliza essa classe div linha 1. Bem, aqui é o seguinte, apenas os caras da linha 1 que recebem essa classe div linha 1, como a gente pode ver aqui no código. Então quem que é o último cara? É esse div 3, que está aqui. Então aqui eu fiz o seletor para pegar apenas o último filho. O que eu falei? Ó, esse cara vai ter uma largura na borda direita de 1 pixel. Mesma coisa aqui, ó. Comentando. Aqui eu falei, pega a galera da div linha 2 e me seleciona apenas o first child, ou seja, o primeiro filho. Então quem que é o primeiro filho? Vai ser o primeiro div, o primeiro elemento que recebe essa classe div linha 2. No caso é o div 1, né, que está aqui.
Então aqui o que ele está falando? Para este cara, excepcionalmente, você aplica uma largura na borda esquerda de 1 pixel, ok? Salvei aqui, vamos recarregar e tá lá, ó. Borda, todas as bordas com a mesma largura. Ou seja, então resumindo, nós vimos aqui neste exemplo, né, além do bootstrap, né, com a questão de linha e coluna, que eu introduzi esse assunto a vocês, nós vimos também como você usar seletores. No caso aqui, seletores para você pegar o último filho e primeiro filho. Gente, o nosso tempo neste curso, né, é muito curto, nós temos um curso de 40 horas apenas. Dá para se aprofundar bastante neste assunto aqui, dentro do CSS, seletores, tá? Mas infelizmente a gente acaba acelerando um pouco as coisas devido ao nosso curto tempo, tá? Mas indico fortemente que vocês aprofundem seus estudos, gente. Isso aqui é muito bacana, vai te ajudar a fazer coisas bem avançadas, ok? Bem, ainda neste exemplo, eu quero que vocês percebam um negócio. Aqui a gente vai falar sobre um assunto muito sério, que é o seguinte: você como desenvolvedor web, você tem que entender dois conceitos. Primeiramente, o conceito de responsividade e, por fim, o conceito de mobile first, tá? Tomar um gole aqui de café. Pronto. Terceira coisa, se você quer ser desenvolvedor, café vai ser uma coisa que vai fazer parte da sua vida, beleza? Bem, então aqui é o seguinte, este exemplo aqui, ele é um exemplo responsivo porque eu vou aqui colocar a visualização num smartphone e percebo o seguinte: nenhuma div ela ficou fora do campo de visão da tela. Então percebo, as 6 divs estão aqui, ok? Então eu consigo enxergar todas as 6 divs aqui perfeitamente, ok? Então por isso eu posso afirmar que essa minha página ela é responsiva, tá? Por quê? Porque quando eu alterei o tamanho da tela, eu consegui ainda ver todo o conteúdo, tá? O que aconteceu aqui? Ele pegou o conteúdo e espremeu, né? De tal forma que eu consigo ver ele ainda. Porém, contudo, todavia, esta página ela não é uma página mobile first, tá? O que vem a ser uma página mobile first? É uma página que é desenvolvida de tal forma que o desenvolvedor pensa o seguinte, o designer, ó, eu quero que esta página seja apresentada de forma adaptável e de forma bem bacana em smartphones, né, em dispositivos móveis, em dispositivos de telas menores, tá? Então eu vou pensar prioritariamente nesses dispositivos. Então, geralmente o que acontece? Você tem uma visualização adaptada para smartphones e no caso do desktop, você tem uma visualização padrão. Então, ou seja, no Mobile First eu não vou ter isso aqui. Eu peguei a minha visualização do desktop, só apertei, né, para caber no smartphone. Isso não é adaptação, isso não é Mobile First, tá? Bem, e como é que eu faço o Mobile First? Vamos para o exemplo 2. Vou abrir aqui o exemplo 02. E aqui logo de cara eu quero que vocês percebam o seguinte. Então aqui eu tenho, né, as minhas 2 linhas, só que quando eu mando visualizar lá no smartphone, olha só, o conteúdo se adaptou à largura da tela. Então qual que é a realidade no smartphone? Eu tenho uma tela que ela é mais estreita. Então eu não posso simplesmente pegar um conteúdo onde lá eu visualizo no desktop e simplesmente falar, eu vou apertar ele, eu vou deixar ele estreito, né? Eu vou esmagar ele ali, né? No eixo vertical. Então não dá para fazer só isso, tá, gente? Isso aí não é um pensamento mobile first. Além disso, esse exemplo aqui ele é simples, né? Nós temos apenas 6 divs, mas pense que aqui, como a gente vai ver mais para frente ainda hoje, você pode ter um layout de um site, tá? Mais completo, com menu, com topo, com rodapé, com conteúdo, né? Então você não pode simplesmente pegar e estreitar ele, tá? Não vai ficar legal, beleza? Tá, e como é que a gente fez isso aqui? Vamos dar uma olhada lá no código. E aqui é o seguinte, vou abrir aqui o exemplo 02. Novamente, eu vou deixar para explicar aqui o CSS no final. Primeiro vamos ver o que a gente fez com o Bootstrap. Perceba o seguinte, com o Bootstrap, se a gente analisar aqui o exemplo 1 e o exemplo 2, mudou um detalhe só. Então aqui primeiramente, ó,
novamente, eu apliquei a classe container. Eu não expliquei lá no exemplo anterior, mas tanto lá no exemplo 01 quanto no exemplo 02, o container também recebeu uma classe chamada TextCenter, que, como você já deve imaginar, né, serve para centralizar o texto. Então o texto aparece centralizado lá na div, tá? Então aqui, o que mudou deste exemplo 02 para o exemplo 01? Ao invés de aplicar aqui em cada div a classe call, eu apliquei uma classe chamada callMD4. O que isso significa? Bem, vou voltar lá na página do Bootstrap 4, lá no W3 Schools, para a gente ver o seguinte, ó, isso aqui, ó, classes de grid. Primeiro, lá no primeiro exemplo a gente aplicou a classe call sem nada, né? Não tem nem esse if aqui, que qual que é a ideia? Essa classe call, ela só fala, ó, usa uma coluna, né? E você pode usá-la das duas, usa aqui, cria uma coluna. Então, no caso, como eu criei 3 colunas, ele vai dividir o espaço lá das minhas 12 colunas em 3, tá? Perfeito? Então ele vai dividir lá em 3. Uma coisa que eu não expliquei também, até eu vou voltar aqui, vou voltar lá no exemplo 01, que a classe container ela deixa essas bordas aqui, tá? Então quando você pensa em 12 colunas, pensa o seguinte, eu vou ter a margem, borda não, a margem, né, do container, aqui e aqui, e este espaço aqui, pensa que tem 12 colunas aqui. Então lá quando eu apliquei a classe call, ele fez uma divisão na hora lá. Então se são 3 divs, eu vou dividir 12 por 3, fica cada um com 4, tá? Só que quando você olhar no smartphone, ele vai manter a proporção. Perfeito. Já no exemplo 2, qual que é a ideia? No exemplo 02, eu estou falando, ó, você vai ocupar 4 colunas em dispositivos cujo tamanho, largura de telas sejam dispositivos de tamanho médio. Mas quanto exatamente esse médio MD? Vamos colar lá. Então aqui qual que é a ideia? Dispositivos do tipo de tela, de largura de tela do tipo MD, os medium devices, são dispositivos cuja a largura de tela seja igual ou maior a 768 pixels. Então qual que é a ideia aqui, né? Eu estou falando o seguinte, ó, em telas cuja largura seja de pelo menos 768 pixels, essa div vai ocupar 4 colunas, ok? Então se a tela tiver pelo menos 768 pixels de largura, você vai me tomar 4 colunas. E se a tela não tiver, né, tiver menos que 768? Aí, meu filho, você vai pegar isso aqui e vai ocupar a largura inteira, ou seja, as 12 colunas. O que vai acontecer quando esse cara ocupar 12 colunas? Esse cara vem para baixo. Só que nesse cara eu falei a mesma coisa. Ó. Se for menor, 12 colunas. Então vai ocupar as 12 colunas. Esse cara vai para baixo e assim por diante. Então aqui, por isso que eu tenho este efeito aqui, né? Como a tela aqui, ó, perceba aqui, ficou com 400 pixels de largura, ele vai me tomar toda a largura, ok? Então, está tomando toda a largura da tela, tá? Por quê? Porque ele verificou que é menor que 768, beleza? Então, é isso que eu estou fazendo aqui. Como a gente pode ver, eu falei lá na sala, nós temos esses 4 tipos de tela, tá? SM, né? Que são as small devices, né? São dispositivos que tem até 576, né? MD 768, LG 992 e XL, o Extra Large, né? 1200, tá? Bem, voltando para o nosso exemplo, beleza. Só que só isso aqui não é o suficiente para a gente ter esse efeito aqui, tá? Vamos olhar o CSS. Bem, aqui é a mesma ideia, né? A gente tem lá, se você observar aqui, é praticamente a mesma coisa, tá? O div linha 1, ou talvez eu tenha mudado só a questão dos lados, mas a ideia é a mesma, tá? Do que a gente aplicou lá no outro exemplo, do exemplo 01. Só que aqui é o seguinte, eu vou comentar aqui o que tem diferente e é o seguinte, vamos lá. Então aqui, ó, beleza, visualização lá padrão, né? No dispositivo, na tela, do tamanho de tela padrão, tá ok. Tá? Agora, quando eu venho aqui para a visualização do dispositivo móvel, qual que é a realidade? Ó, perceba que esses dois caras ficaram sem a borda direita e esses dois caras ficaram sem a borda esquerda. Por quê? Porque a gente tinha aplicado aquela regra lá, né? Na verdade, aqui eu não sei se foi exatamente a mesma regra, eu só brinquei de mudar, mas qual que é a ideia? Observe aqui, todos eles estão com aquela classe div linha 1. Percebam que os dois primeiros caras estão sem a borda direita e o último cara tem a borda direita. Então qual que foi a ideia? Aqui eu estou falando, ó,
na divlinha 1, todo mundo tem borda em cima e borda na esquerda, com exceção do último que tem borda na direita. Então, todo mundo aqui, no caso esses dois de cima, só tem borda em cima e na esquerda, e só o último tem borda na direita. Resultado, esses dois caras ficaram sem borda aqui, né? Perceba que a regra, quando a gente olha aqui na visualização padrão no desktop, ela funciona. Agora, quando eu venho para o mobile, né? Aí ferrou. Olha o problema. Mesma coisa aqui nos caras da divlinha 2, ó. Perceba o seguinte, esses dois caras aqui embaixo, eles ficaram, além de terem ficado sem borda na esquerda, perceba que aqui as fronteiras estão um pouquinho mais grossas, né, ó. Tá vendo? Tá com 2 pixels, então não tá legal. Então por quê? Porque ele usou a mesma regra, só que a diferença agora é o seguinte, cada cara está embaixo do outro. O que eu preciso fazer aqui? Eu preciso corrigir isso aqui, só que eu não posso corrigir simplesmente aplicando seletores aqui, porque aqui na visualização do desktop está tudo ok. O problema está aqui. O que eu faço? Neste caso, em que você precisa aplicar regras apenas para visualização em telas menores, a gente precisa do que a gente chama de Media Queries, tá? Então a gente utiliza aqui, né, essa palavra-chave Media para criar as nossas Media Queries. O que são Media Queries? São regras específicas para tamanhos de tela específicos. Então o que eu estou fazendo aqui? Essa Media Query está sendo aplicada para dispositivos cuja largura máxima seja de 600 pixels, tá? Eu podia até fazer melhor aqui, por exemplo, colocar exatamente a largura do MD. Então a gente viu lá que era 768, né? Para ficar bem redondinho, né? Então quer dizer, se ele tiver no máximo, se a tela tiver no máximo largura de 768, aí eu vou aplicar, né, o seguinte: tanto de linha 1 quanto de linha 2, a regra da largura de borda vai mudar. Então vai ser 1 pixel superior, 1 na direita, nada embaixo e 1 na esquerda. E o último elemento do div linha 2, que vai ser o último cara aqui, ele vai ter borda na esquerda, tá? Então o resultado aqui, ó, tudo ok, tá? Então as Media Queries, elas são fantásticas, porque permite que você possa criar regras específicas, né, para tamanhos de tela específicos, ok? Café. Bem, vamos lá. Exemplo 03, tá? Vou abrir aqui também. Voltar aqui para a tela padrão, exemplo 03. Olha só que exemplo bacana. Então, nesse exemplo a gente viu aqui algumas coisas bacanas do Bootstrap. A primeira coisa que a gente vê nesse exemplo é um cara chamado Jumbotron. O que é o Jumbotron? É esse cara aqui, ó. Ele é um cara que ajuda você a fazer um topo fácil, topo bem facinho, né? Então aqui eu criei um topo bem facinho aqui, ó. Poderia até, se eu quiser, centralizar esse texto, né, se eu quisesse. Mas qual que é a ideia do Jumbotron? Ele cria esse layout de topo, tá? Então aqui, vamos por exemplo. Aqui, ó, primeira coisa, eu mostrei também que você pode criar um container, ou se você não quiser usar o container, que ele dá aquela margem maior, você pode usar o container fluid. O container fluid, ele cria um container com menos borda, tá? Eu vou voltar aqui para container, particularmente eu prefiro. Perceba que ele agora tem uma margem maior, né? Então, no container fluid, você tem menos margem, ok? Bem, então esse aqui é o Jumbotron. Aqui eu criei um Jumbotron, dentro desse Jumbotron eu tenho o meu nome aqui com a tag H1 e um outro subtítulo com uma tag de parágrafo, tá? H1 parágrafo. Se eu quisesse, por exemplo, centralizar, posso aplicar aqui a classe TextCenter, por exemplo, vou ter aqui ele centralizado. Aí fica a critério de cada um, né? Depende da sua criatividade ou depende do que o cliente quer. Bem, então aqui eu estou pulando uma linha entre o meu Jumbotron e o conteúdo. Perceba que está tudo dentro do container, tá? No Jumbotron eu não preciso me preocupar com questão de colunas, né? Porque o Jumbotron, a ideia é que ele ocupe toda a largura. Bem, e aqui o que eu fiz? Eu criei uma nova linha. Então, o que é essa nova linha? É tudo isso aqui, tá? E o que eu fiz? Eu dividi essa linha em duas partes. Então, numa parte eu quero a imagem ocupando mais ou menos essa largura, e na outra eu quero o texto, né, a respeito aqui do meu assunto, ocupando mais ou menos esta largura aqui. Então, o que eu fiz? Eu quebrei isso aqui numa proporção de 4 por 8. Ou seja, eu estou usando 4 colunas para colocar essa imagem e 8 colunas para colocar esse conteúdo, tá?
Lembrando que aqui eu estou quebrando uma row, lembrando que a row, né, a linha, ela tem 12 colunas. Então esta soma tem que dar 12. 4 mais 8, 12, tá? Poderia, por exemplo, falar, não, a imagem ocupa 5 e esse cara aqui ocupa 7, né? Então aqui a imagem veio mais para cá, também acabou ficando mais esticada, né? E esse cara veio um pouco mais para cá, tá? Vou voltar aqui as proporções. Então lembra que tem que somar 12, tá? Bem, ainda nesse exemplo, o que eu mostrei? Eu mostrei para vocês as classes, né, de imagem do Bootstrap. Então são basicamente 3 classes. Essa classe que eu estou aplicando é a classe IMG Thumbnail, tá? O que essa classe faz? Ela faz com que a imagem tenha essa bordinha aqui, tá? E os cantos, né, dessa borda são arredondados, perfeito? Então essa é a classe IMG Thumbnail. Eu tenho mais 2 classes. Eu tenho a classe Rounded, ou seja, arredondado. O que ela faz? Ela não cria aquela borda, né, do IMG Thumbnail, mas deixa aqui essa ponta, né, arredondada, né? A gente viu como fazer isso também lá com border, né, com aquele radius, né, border radius. A gente viu isso lá na primeira aula. Aliás, na segunda aula, perdão. Aí, a outra classe que eu tenho aqui é a classe Rounded Circle. O que ela faz? Ela cria uma imagem arredondada, né, circular, tá? Então a imagem inteira fica circular. Então perceba que são 3 classes interessantes para você aplicar em situações diferentes, tá? Então com o tempo você vai acabar adquirindo, tá, esse feeling de analisar, poxa, eu acho que para esse exemplo fica melhor essa imagem arredondada, para outra melhor um thumbnail, para outra melhor só a bordinha, né, só aquele raio, né, no canto aqui. Então é a questão que você vai adquirindo aí com o tempo, essa sensibilidade é normal, tá? E às vezes você faz um jeito, aí o seu cliente fala, não, eu prefiro do outro, e aí vocês se entendem, beleza? Bem, então nesse exemplo a gente viu aí, né, 2 coisas importantes. Então, Jumbotron, as classes de imagem, e posso adicionar uma terceira, que é a questão de você trabalhar aí com as suas larguras, né, com as colunas, ok? Com este exemplo aqui, esta ideia de colunas, a gente já começou a mentalizar, né? Falou, acho que eu posso trabalhar aquele layout que a gente fez na aula 2, usando o Bootstrap, pensando aí toda essa questão aí de colunas, né? Linhas e colunas. Então, por aqui a gente já teve um insight, né, de como fazer o nosso layout. Antes desse exemplo, importante aqui, eu apliquei uma largura na imagem de 100%, tá? Por quê? Eu vou voltar aqui para Rounded, carregar aqui, e é o seguinte, por que eu coloquei esse MG 100%? Eu vou comentar aqui, porque senão é o seguinte, ó, vou recarregar, olha só, a minha imagem, ela tem um certo tamanho, uma certa largura. Então, se eu não fizer nada, ela vai ser apresentada na página utilizando todo o tamanho real dela, né? Então, estou aplicando o tamanho real da imagem. Só que o tamanho real da imagem ele acaba ultrapassando as 4 colunas que eu reservei aqui para a div onde ela está inserida. Então, para evitar isso, o que eu fiz? Eu vou falar que toda a imagem, né? No caso, só tem uma, por isso que eu usei já a tag MG, ela vai utilizar a largura de 100% do seu container. Então, quem que é o container dessa imagem? É a div na qual ela foi inserida. Então, qual que div é essa? Essa div class call md4, ou seja, ele vai respeitar a largura aqui das 4 colunas que a div está usando. Então, aqui o resultado é esse aqui. Ok? Bem, então como eu falei, com essa ideia aqui a gente teve um insight de como fazer o nosso layout. Então eu vou fechar aqui e agora sim eu vou abrir aqui a index, tá? Então esse é o código da index. Eu vou vir aqui e vou acessar a index. E antes de mostrar o código, olha só que legal. Então aqui, ó, essa é a visualização no desktop. Eu vou Ctrl Shift I aqui. Essa é a visualização no smartphone. Outro detalhe, olha o meu menu no desktop, quando eu abrir aqui no smartphone, cadê o menu? Sumiu, né? Mas olha a gavetinha lá em cima, clico aqui, ó. Gente, isso é fantástico, tá? Por que é fantástico? Porque aqui eu tenho um exemplo de um site que é responsivo, lembrando, por que responsivo? Porque eu tenho todo o conteúdo visível num smartphone, né? Numa tela de tamanho diferenciado, inclusive o menu que está aqui.
é uma página também mobile first. Por quê? Porque foi pensado num layout específico aqui para smartphone, adaptado para o smartphone. Então, no caso, o mais impactante aqui é o quê? É um menu que saiu daqui e veio para cá. Olha só que bacana. Então aqui, ó, eu tenho um layout pensado para o smartphone, para o mobile, tá? Então esse exemplo é um mobile first. Bem, eu vou chegar lá, né, a última coisa que eu vou falar sobre esse menu, tá? Ele foi a parte mais complicada, digamos assim, desse exemplo, que não é tão complicado assim, mas tudo bem. Vamos falar aqui o seguinte, bem, lembra que na aula 2 deu um certo trabalho para a gente criar um layout mais ou menos assim, né? Por quê? Porque a gente tinha aquela questão dos valores fixos, né? De largura, de altura, para que tudo ficasse esteticamente bacana, tá? Então, não sei se vocês lembram, mas ele tinha uma largura de 700 pixels, né? Apesar de que eu deixei cada um colocar um valor que te agradasse. E tinha alturas fixas e tudo mais. Então, era um negócio bem complicado, né? E aí é o seguinte, usando o que a gente viu aqui no Bootstrap, qual que é a ideia? Bem, se você prestou atenção, você viu que lá no Bootstrap a gente cria lá um container. Lembra que o nosso outro exemplo tinha um container também, que a gente teve que fazer, no caso aqui o container bem pronto do Bootstrap. Só que o container do Bootstrap ele trabalha com aquela ideia das 12 colunas e tudo que você vai criar dentro dessas colunas você precisa criar uma row, uma linha. Bem, aí ficou mais fácil de trabalhar. Por quê? Porque ó, aqui eu vou criar uma row, né? Ou seja, uma linha. Aqui eu vou criar outra row, outra linha, só que eu vou dividir aquela em duas divisões de colunas, né? Como a gente fez no exemplo 3. E aqui eu tenho outra row. Olha só como já simplificou um pouco. Então, olhando lá o código, tá? Eu vou vir aqui. Olha só, eu tenho uma row aqui do meu topo, né? Criei uma row, dentro dela eu joguei lá meu topo, depois eu vou mostrar o CSS que a gente criou aqui, tá? Depois outra row onde eu coloquei o meu menu e depois, né, onde eu criei o meu menu e coloquei o meu conteúdo também, né? Tá dividido numa proporção de 3 por 9, então aqui eu tenho 3 e 9, tá? Deixei também a critério de cada um, coloquei essa proporção, então no meu caso está 3 colunas, 9 colunas, de novo, somou 12, tá? Importante. E a última row, que é o rodapé. Então só isso já deu uma bela de uma simplificada se a gente comparar com o exemplo da aula passada, tá? Só que a gente foi criando os nossos estilos também para que as coisas ficassem bacanas. Então vamos dar uma olhada. Então primeiramente é o seguinte, eu separei, né, esses estilos aqui no layout CSS que nem a gente fez lá no exemplo anterior. Então aqui é o seguinte, vamos um por um. Topo, o que eu fiz? Cor de fundo, esse tom de azul, background color. Texto alinhado com text align, eu poderia ter utilizado lá direto na div a classe text center do Bootstrap. Por que eu não quis fazer isso? Gente, simples, eu já estou criando um CSS, certo? Eu já estou criando CSS e estou trabalhando lá o meu topo com CSS. Já que eu já estou fazendo CSS, vou alinhar o texto por aqui, é mais bonito, é mais organizado, tá? Criei um padding de 60 pixels no superior, 0 à direita, 30 embaixo e 0 à esquerda. Então, ó, 60, 0 tanto na esquerda quanto na direita. Por quê? Porque meu conteúdo já está centralizado. Não faz sentido eu colocar um padding, ainda mais porque o texto é pouco, não um texto enorme, né? E aqui tem um 30. Então, mesma ideia, né, que eu fiz lá no outro layout, eu tenho esse título aqui jogado um pouquinho mais para baixo, tá? Dá um efeito estético mais interessante. Bem, e aqui eu coloquei uma margem de 10 pixels no superior e 10 no inferior. Para quê? Para que ele tenha essa borda aqui, ó, vou dar um zoom, essa margem aqui, perdão, borda não, margem, né, aqui. E essa margem aqui para separar, né, esse topo do menu e do conteúdo, tá? Então, para ficar mais bacana, porque eu queria aquele mesmo efeito do exemplo da aula passada, né? Esse vácuo aqui, que é de exatamente 10 pixels. Bem, esse é o topo. Vamos lá. Menu responsivo eu vou mostrar depois. É a última coisa que a gente vai ver. Menu. Então, esse cara aqui. Essa cor de fundo, que é um azul um pouco mais claro, perceba aqui que eu trabalhei com tons de azul e aqui eu tenho um preto para dar uma quebrada, né? Ficou bem bacana essa paleta de cores aqui. Quem foi na aula, eu dei uma dica, né, de paleta de cores, então só quem foi na aula vai saber. E aqui no menu, então essa cor de fundo.
eu coloquei uma margem de 10 pixels só embaixo, não coloquei aqui e não coloquei na direita. Você está vendo que tem uma margem aqui, mas isso não é margem. Vou explicar depois por quê. Parece margem, mas não é. Então coloquei essa margem de 10 pixels, aqui eu já tinha 10, né? Aqui não coloquei nada. E um padding de 10 pixels no superior, 10 no inferior e 20 na esquerda. Então 10, 10, 20 aqui. Não coloquei nada aqui porque os textos também são pequenos, não iria ocupar tudo, tá? Então aqui não tem nada, aqui tem 10, aqui tem 10, aqui tem 20, ok? Aqui tem um espaço a mais, mas é porque eu tenho pouco conteúdo. Bem, vamos lá para o conteúdo, né? Que é essa div aqui. Tem cor de fundo, é um azul bem clarinho. Margem inferior de 10 pixels também, para ter o mesmo padrão aqui do conteúdo. Lembra que a gente teve que fazer aquele lance de altura, né? No exemplo 2? Esquece aqui, tá? De novo, café. Então aqui esquece. Coloquei um padding de 10 no superior, 20 na direita. Aí você pode falar, professor, você acabou de falar de quando você não tem conteúdo, né, ocupando tudo, não precisa colocar o padding na lateral. Eu coloquei esse padding de 20 aqui porque como eu deixei livre, né, para cada um colocar o texto que bem entendesse aqui, e eu queria que todo mundo tivesse o mesmo padrão, então caso o seu texto ocupasse bastante espaço, você ia manter uma margenzinha aqui, um padding, né, de 20 pixels. Então eu tenho 10 em cima e embaixo, 20 na esquerda e na direita, tá? E coloquei uma aqui que tá o lance, olha só. Seguinte, aqui, ó, percebam que eu tenho um vácuo de 10 pixels, vácuo de 10 pixels e aqui tem também um vácuo de 10 pixels. E qual que é a questão? Isso aqui é margem, isso aqui é margem e isso aqui não é margem. Por que isso aqui não é margem? Vamos lá. Então, primeiramente, eu vou apagar esse... Apagar não, vou comentar essa borda aqui. E aí vou recarregar. Olha só. Então, tirei a borda, né? Ah, deixa eu tirar também tudo que for de borda, né? Espera aí. Aí, perfeito. Então, tirei tudo que era configuração de borda. Perceba o seguinte, ó. Eu vou diminuir aqui para ficar um pouco melhor. Então, tenho a margem de 10 pixels aqui, margem de 10 pixels aqui. Tá faltando a bendita da margem aqui, né? É o seguinte, vamos aplicar uma margem. Aqui eu posso tanto escolher, né? Eu posso vir no menu falar que vai ter uma margem de 10 pixels à direita, ou no conteúdo falar que vai ter uma margem de 10 pixels na esquerda. Vamos aplicar na esquerda aqui do conteúdo. Então, vou vir aqui, ó. Já tem uma margem bottom. Vou colocar um margem left 10px. Perfeito, né? Então, poxa, né? É 10 pixels aqui, 10 aqui de margem, vou aplicar 10 de margem aqui, tá tudo lindo, maravilhoso. Vou recarregar a página aí, ferrou. Olha só. Mas como assim, né? Eu vim aqui, ó, cadê o meu index? Eu vim aqui, ó, e falei que eles estão na mesma linha. A soma aqui tá batendo, ó, 3 com 9, 12. Meu camarada, a soma tá batendo, 3 e 9. Só que aqui você tem que pensar o seguinte, você tem o menu ocupando exatamente 3 colunas e o conteúdo vai ocupar exatamente 9 colunas. Se você prestou atenção na aula 2, você percebeu, você deve lembrar o seguinte, padding é dentro da div, border é dentro da div, margin é fora da div. Então, quando eu vim aqui e apliquei 10 pixels de margem esquerda, quer dizer, eu já estava ocupando as 12 colunas e quis inventar de enfiar mais 10 pixels nesse espaço. A row não aguentou, falou, ó, não tem espaço, joga o conteúdo para baixo, ou seja, o conteúdo veio para uma nova row. Perceba que nessa nova row que ele veio, tem os 10 pixels de margem esquerda. Então, quer dizer, a row não suportou, falou, não tem mais espaço, não tem mais 10 pixels, porque você já está somando 3 com 9, né? Já deu 12. Então, ele jogou para outra row e aí ele está aqui na outra linha com os 10 pixels de margem. E aí ferrou, né? E agora? Por isso que eu não coloquei isso aqui e eu simulei uma margem à esquerda. Como assim? Simples, eu coloquei uma borda do tipo sólido, né? Branca, porque branco, para ser a mesma cor do fundo, né? E eu falei o seguinte, ó, vai ter largura de borda 0 em cima,
0 na direita, 0 embaixo e 10 pixels na esquerda, tá? E o resultado é este. Vou carregar aqui. Aí. Então o resultado foi esse. Maravilha. Aí alguém perguntou na aula, né? Mas poxa vida, você só queria aplicar margem na esquerda, por que você só não colocou aqui, ó, margem, border, essa borda simulando margem, né, na esquerda? Por que você não aplicou aqui um border left width, né? E com 10 pixels vai ter que informar tudo isso aqui. Bem, vamos ver na prática, né? Então vou comentar aqui. Eu vou colocar, né, border left width 10px. Faz sentido, né? Só quero essa borda do lado esquerdo. Ótimo. Vou recarregar e olha o problema. Ele colocou 10 pixels na esquerda, só que ele sempre, por padrão, vai jogar um pixelzinho ali, né? Em cima, embaixo e na direita, tá? Então, a gente tem que informar, infelizmente, de forma explícita, tá? Então, aqui eu vou apagar e vou voltar aqui para a configuração completa, tá? E aí vai ficar tudo no seu devido lugar. É aqui? Beleza. Bem, vamos para o rodapé. Então, no caso do rodapé, o que eu fiz? Cor de fundo preto, tá aqui. Cor do texto branca, tá aqui. Padding 10 pixels em cima. Coloquei nada na direita, por quê? Porque como meu conteúdo está bem para a esquerda, a ideia não era ter muito conteúdo aqui, então não ia encher, né? Então 0 na direita, perdão, 10 pixels no inferior e 20 pixels na esquerda para ter essa margem, né? Aqui que é a mesma margem que está no menu, ok? E eu falei para o texto ficar em negrito. Como que eu fiz isso? Eu falei que o peso do texto é bold, né? Font weight bold. Então ele ficou em negrito e eu diminuí um pouco o texto, ó, o tamanho do texto. Então aqui, ó, font size 80%. Lembra que o padrão é 100%. Então quando eu falei que o font size é 80%, eu reduzi o tamanho em 20%. Beleza? Ótimo. Então aqui beleza. Então, ó, o resultado no desktop tá pronto. Então a minha página no desktop está pronto. O que eu vou fazer aqui? Aliás, o que eu vou fazer não? O que estava faltando? Eu precisava ter regras no caso, para o mobile. Só que antes de explicar essa regra aqui, eu preciso falar o seguinte: o menu. Então, como vocês puderam ver, eu tenho um menu diferenciado aqui no caso do mobile. Bem, existem várias formas de você pensar nesse menu. Eu usei a seguinte estratégia, né? Essa página, na verdade, ela tem dois menus. Um menu que vai ser exibido no caso do desktop e outro menu que vai ser exibido no caso do mobile. Então, para exibir isso, o que eu vou fazer? Eu vou comentar isso aqui e vou vir aqui nessa menu responsivo, que é o meu menu que não está aparecendo aqui, que só aparece a gavetinha, né, que só aparece no smartphone, e vou comentar essa propriedade aqui, display nome, que eu vou explicar já já. E olha só, esse é o menu lá, que só estava aparecendo no smartphone, tá? Então aqui qual que é a ideia? Eu tenho dois menus, ó. Então eu tenho um menu que lá só estava aparecendo no desktop e o menu que só estava aparecendo no smartphone. Ele está aqui. Então eu tenho dois menus. Vou colocar na visualização aqui do mobile. E aqui, ó. No caso aqui ele está mostrando os dois novamente. Beleza? Então qual que é a ideia? Eu quero que esse menu aqui apareça só na visualização do mobile, do smartphone, e esse aqui só apareça na visualização do desktop. Então o que eu fiz aqui? Primeiro, eu peguei aqui o meu menu responsivo, que eu já vou mostrar ele lá no HTML, e falei, ó, por padrão, ele não aparece. Como que eu faço isso? Utilizando a propriedade display com o valor none. Então por padrão ele some, ele não é exibido. Então aqui eu vou recarregar, e aí, ó, beleza, ele não aparece, tá? Só que é o seguinte, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que fazer um chaveamento. Então quando estiver no desktop, mostra esse e não mostra o outro. Quando estiver no smartphone, não mostra esse e mostra o outro. Então, para isso, não tem como, eu tenho que ter um Media Query, né? Então, aqui eu vou voltar aqui as minhas Media Queries, e aqui qual que é a ideia? Então, o meu menu, que é esse cara aqui, ó, quando a tela for lá do tamanho de MD para baixo, eu não exibo ele. Então, dou um display nome
E no caso do menu responsivo, display block, então vai fazer ele aparecer, né? Display block vai aparecer ele aparecer ali em dock, ou seja, na linha, utilizando ali a linha inteira, tá? Eu vou apagar essas duas regras aqui, vou manter só as de cima, só para a gente ver uma situação. Vou colocar aqui a visualização do mobile e olha só, tá quase legal, né? Só tem um problema. Perceba aqui o seguinte, eu não quero ter esse vão aqui, tá? Porque esse aqui é o menu responsivo, esse aqui é o topo. Eu tenho uma margem de 10 pixels, por quê? Porque foi a regra que eu coloquei lá no topo, lembra lá, né? Então no topo eu falei que tinha uma margem superior de 10 pixels. E no caso do meu container, eu preciso que ele tenha também aquela borda, né, na direita, ou a margem, né, na direita de 10 pixels. Aqui tá legal porque tem aquele border, né, na esquerda. Aqui não tá nada, então tá colado. Então o que eu fiz aqui? Eu falei, ó, vamos lá, deixa eu descomentar aqui. No caso do topo, a margem superior vai ser 0. E eu mexi um pouco no padding, né? Eu não queria que ele tivesse todo aquele padding de 60 e 30, então eu reduzi de 20 e 20, né? Então 20 e 20, vou recarregar aqui, 20 e 20, lembrando que daqui para cima é aquele menu responsivo, daqui para baixo, né? Então por que eu coloquei 20 e 20 igual? Porque ele já vai ganhar um pouco de largura aqui, fake, né? Por quê? Porque aqui é o topo, isso aqui é o menu responsivo. O usuário, aqui olhar, ele vai pensar que é uma coisa só, mas não é, né? Então aqui eu tenho o menu responsivo e aqui o topo. Então eu deixei o mesmo padding porque eu já tenho um espaço extra aqui. E no conteúdo eu sumi com a borda. E aí, como eu já estou visualizando ele numa row, né, assim, numa mesma linha, aliás, eu estou trabalhando aqui com a margem sem medo. Então, coloquei margem de 10 na direita e margem de 10 na esquerda, né, além da margem inferior. Então, aqui eu posso trabalhar com a margem sem medo, porque ele já vai estar numa linha sozinho, tá? E aí, foi esse efeito aqui bacana, tá? Para fechar a explicação, só mostrar aqui o nosso menu responsivo. Tá aqui, né? A gente utilizou ele com Nav e com algumas classes lá do Bootstrap. Então, a classe Navbar, que cria a barra de navegação, o Navbar Expand MD e o Navbar Light. Esse Navbar Light vai fazer com que o texto aqui fique meio mais escuro, né? Por padrão, o texto é branco, então aqui ele deixa o texto escuro. E eu tenho aqui o Data Toggle. O que é o Data Toggle? O meu menu na gavetinha, ó, tá na gaveta, então quando eu clico na gaveta ele expande, né, e mostra os meus itens de menu. Então, aqui eu tenho um menu do tipo collapse, né? Então aqui eu tenho a lógica do collapse, né? Então quando ele clica aqui, ele vai e expande o cara cujo ID é collapsible navbar, que é esse cara aqui, onde eu tenho meus itens de menu, tá? Só que lembrando que para que esse cara funcione, né, essa movimentação, essa animação, eu preciso incluir alguns scripts, JavaScript, lá, que são dependências do Bootstrap. Além do script do Bootstrap, eu preciso desses dois. E aí, gente, como eu falei na aula, abstraiam isso, tá? A partir da aula que vem, a gente vai começar a falar de JavaScript. Então, por enquanto, abstraiam, tá? Não tenham medo, não se preocupem com isso por enquanto, tá? Bem, e essa foi a nossa aula 3. Então, chegamos aqui num exemplo que eu achei muito bacana, né? Então, na terceira aula já estamos falando de responsividade, de mobile first, e isso é muito profissional, tá, gente? Então, espero que vocês tenham gostado da aula. E lembrando que na próxima aula a gente vai começar a falar sobre JavaScript, tá? E bons códigos para vocês, um grande abraço!